efetivamente começarmos, eu gostaria então já de antemão de agradecer ao Maurício, ao professor Maurício Cigarros, né, pela disponibilidade, né, por ter topado aí então compartilhar da vivência dele, né, lá em Moçambique, nesse contexto complexo, né, complexo não somente já pela forma como a língua se apresenta, ou as línguas se apresentam, né, o contexto multilingüe moçambicano é colocado, mas também complexo pelas dificuldades geradas nesse sentido para o ensino, né? Língua, não tem como falar de língua e de ensino sem falar de questões políticas, né? Então também tem essa questão que se envolve no processo de ensino aí. Então, Maurício, muito obrigado já pela tua disponibilidade, tá? E por se abrir a fala conosco. O tema é extremamente importante, sobretudo porque é um tema, para mim, que se ele não é silenciado, pelo menos ele é invisível para muitos de nós aqui no Brasil. Né? Eu fui conhecer o contexto moçambicano linguístico a partir do meu contato com o Maurício, né? De conhecer o Maurício e da pesquisa de doutorado dele. Então, por isso me deu muita vontade de trazer, de compartilhar isso com os nossos alunos de letras e trazer essa discussão para as salas de aula de letras aqui do Brasil e do nosso contexto. Nesse sentido, eu já quero, então, agradecer também a Jaque por poder estar aqui, por aceitar estar nessa discussão. A Jaque Maurício é uma professora do nosso departamento, também da área de língua portuguesa, e que tem uma história toda de sala de aula também. Então, é muito gostoso conversar com a Jaque nesse sentido, porque a gente partilha de diversas visões, né, e sobretudo também porque a Jaque tem uma experiência de sala de aula que eu tenho certeza que poderá colaborar aqui com as discussões, se a gente pensar nesse contraste também, né, que nós temos entre o ensino aqui no Brasil, né, de língua portuguesa e o ensino aí, né, nós temos, acho que com certeza, muito a aprender com a sua experiência, tá bom? Então, eu vou projetar aqui a apresentação, você pode ficar à vontade. Tá, muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite mais uma vez. E obrigado também à professora Jaqueline por aceitar fazer parte desta partilha, né? E para mim é um prazer enorme falar sobre este contexto multilingüe moçambicano e convite justamente porque esse contexto multilingüe moçambicano ainda está no âmbito de muitas pesquisas que já foram desenvolvidas, ainda estão sendo desenvolvidas, e acredito que muitas outras ainda estarão por vir sobre como é que, portanto, se manifesta esse mesmo contexto multilingüe moçambicano. Porque atualmente verifica-se que no âmbito do ensino da língua portuguesa, vários problemas têm existido no contexto moçambicano e não só, mas também no contexto de todo o continente africano, devido ao facto de o continente em si ser um continente que são registrados onde ou encontram-se lá várias línguas étnicas, mas ao mesmo tempo é um continente em que vamos encontrar a existência também de várias línguas europeias que foram trazidas pelos colonizadores. Então, a minha comunicação, ela reparte-se em dois momentos distintos, né? No momento em que eu trago um pouco sobre o contexto da história da formação, desse contexto multilingüe, africano no geral e moçambicano especificamente, e o segundo momento em que eu trago alguns pontos de reflexão sobre essa problemática de ensino da língua portuguesa em Moçambique. Então, são esses dois momentos que eu trago para apresentar reflexão. É claro, muita coisa, como disse anteriormente, poderia ser dita, mas eu trouxe aqui alguns aspectos que eu acho que podem, então, nos ajudar a debater sobre o tema. Pode passar o slide, Pedro.
Exato. E para começar um pouco, falando sobre esse contexto histórico e de formação deste cenário multilingue que caracteriza o continente africano, eu voltei um pouco no tempo, especificamente para os séculos XIII até o século XV, para trazer um pouco sobre a história de como é que, por exemplo, em África, os povos nativos viviam antes da chegada dos europeus. A partir do século XV, que começam a chegar os primeiros europeus no continente africano. Portanto, antes desse momento, em África era possível encontrar, sim, etnias, era possível encontrar povos que falavam distintas línguas. E a sociedade africana, nesse momento histórico, ele estava composto por vários reinos que falavam diferentes línguas nativas, e essas línguas, todas elas estavam caracterizadas através dos povos que residiam nesses mesmos reinos africanos. Então, é possível encontrar em pesquisas históricas no período que caracteriza a partir do século XIII até o século XV, dois povos distintos que eu achei que são marcos importantes para esse nosso debate, né? Que podem ajudar a perceber um pouco sobre essa formação do contexto multilíngue. Então, existiram nesse momento, nesse período histórico, dois povos distintos. O primeiro deles é o povo berber, né? O povo berber era um povo nômade que se localizava na região central de África. Central, vamos pegar este mapa do continente africano e dividi-lo ao meio. Temos a região central, que vai para a parte superior do próprio mapa, em que nós vamos encontrar a região norte de África, onde atualmente países como Marrocos, Tunísia, Egito. Pegar a região central, vamos para baixo do mapa, vamos encontrar países que hoje encontramos como sendo Camarões, Nigéria, Congo, Moçambique, África do Sul, Suazilândia, etc. Então, essa divisão que acontece, ela vai encaixar-se com esses dois principais povoados que eu trago aqui. O primeiro são os berberes, que estavam mais na região norte africano. Esse povo berber é um povo que se dedicava especificamente à atividade do comércio. Eles dedicavam-se ao comércio e esse comércio era feito especificamente com os árabes. Historicamente, temos registros que contam que os asiáticos, ou o continente asiático, especificamente os árabes, foram os primeiros a chegar no continente africano e a estabelecer contato com os povos nativos de África, especificamente o povo do norte de África. Então, esse povo nativo eram especificamente os berberes. E já quando vamos avançar nesse contexto histórico, vamos encontrar no centro do continente africano o povo banto, que é outro povo que tem características diferentes do povo berber. Então, o povo banto é um povo que se dedicava especificamente à atividade da agricultura e da pastorícia. E por causa dessa sua atividade básica que caracterizava o seu modo de vida, o povo banto ele era obrigado a fazer migrações sazonais, de tempos em tempos. E a história manda dizer, se verem esse mapa que está do meu lado direito, o povo banto ele vai migrar da região central de África para a região sul, que é abaixo do continente, justamente à procura de melhores condições de vida, à procura de terras que fossem férteis para a prática da sua atividade agrícola. Então, na medida em que o povo banto migrava para a região sul do país, eles também expandiam a sua língua. Quer dizer, as suas línguas étnicas entravam em contato com as línguas que eles encontravam lá e modificavam-se. Portanto, falas aqui de um longo período de tempo, não é? Historicamente. O que vai acontecer em relação a esses dois povos é que, caracteristicamente,
marcam essa separação em relação à própria história de África, é que nós vamos ter no continente africano dois povos que vão marcar historicamente a história desse contexto multilingue africano. Por um lado, um povo que vai, através do contato que estabelecia com os árabes, marcar todos os países do norte de África como sendo falantes ou como tendo na sua base as línguas árabes, e outro povo que, por causa também da sua característica peculiar, marcadamente caracterizada pela agricultura, vai fazer uma digressão dentro do próprio continente e vai expandir a sua língua, que numa primeira fase era chamada de proto-banto, algumas literaturas chamam de línguas bantas, e vai então ser uma língua que vai se espalhar em famílias de línguas e que vai caracterizar todas as línguas que são faladas a sul do continente africano, né? Num primeiro momento, encontramos essa história dividida nessa perspectiva. Agora, enquanto até o século XV, em África, acontecia isso, na Europa, a partir do século XVII, né, na segunda metade do século XVII, começam os movimentos de revolução, né? A Revolução Industrial tem lugar no século XVIII, mas já é um movimento que começou a ser, portanto, dinamizado no século anterior. E por causa do avanço da tecnologia, o continente europeu necessitando de mão de obra, de matéria-prima, por causa das expedições que já eram realizadas nessa fase histórica no continente africano, surgiu uma necessidade das potências europeias incrementarem, portanto, essas buscas que já eram realizadas de uma fase mais diminuta no continente africano. E em 1884, na Alemanha, realiza-se a Conferência de Berlim. Acredito que alguns de nós já sabemos um pouco sobre a história da Conferência de Berlim, em que o continente africano foi repartido pelas potências europeias, e nesse momento histórico já realizava uma grande digressão pelo continente africano. Nessa conferência, o continente africano é repartido pelas potências europeias e tomaram o continente africano e fizeram uma divisão entre si. No entanto, um fato importante é que a divisão a que as potências europeias fizeram no continente africano foi uma divisão sem respeitar esses princípios étnicos, linguísticos e religiosos que caracterizavam o continente africano, não é? Então, por exemplo, uma potência como Portugal, nessa divisão que foi feita através do projeto Mapa Cor-de-Rosa, que historicamente é mais explicado, não é? Uma potência como Portugal, uma colônia, perdão, como Portugal, iria deter territórios como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que geograficamente são separados de forma dispersa, né? Então, essa dispersão marca também a dispersão étnica, cultural e linguística. Mas, do outro lado, é o único país que vai deter, portanto, todas essas colônias. Em termos linguísticos, isso tem impactos significativos. Em termos sociais, também. Em termos políticos, vamos ver que mais adiante também tem. E, sobretudo, ao nível linguístico, essas diferenças são muito mais acentuadas. Então, o que podemos verificar em relação a esse aspecto é que, por exemplo, indo já agora entrar um pouco para o contexto já de colonização portuguesa, os países de expressão portuguesa, o que vai acontecer é justamente que, por exemplo, nos países africanos de expressão portuguesa, nós vamos encontrar dois tipos diferentes de caracterização em relação a essa ocupação colonial. Por exemplo, em países como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, a questão linguística é diferente de como ela é caracterizada em países como Angola e Moçambique, né? Por quê?
Porque em países como Angola e Moçambique, quando os colonizadores chegaram nessas mesmas colônias, esses povos falavam já uma língua, que é a sua língua nativa. E o colonizador aparece com a sua língua, que é o português, nesse caso, estamos a falar de Portugal. É, Num primeiro momento, disse que os portugueses entraram passivamente, não é? Ensinaram a sua língua para o povo nativo através das missões, da Igreja Católica, das missões, e, em alguns casos, até levavam alguns moçambicanos para Portugal para poder aprender a língua. E, no segundo momento, os colonizadores vieram já com a colonização, porque nesses países onde eles detinham plantações de café, cacau, sisal, cana-de-açúcar e tudo mais. Especificamente em países como Moçambique, essa colonização, em termos linguísticos, foi muito mais profunda, porque os portugueses construíram infraestruturas e instalaram-se lá através dos prazeiros. A história dos prazeiros também é algo um pouco ampla, mas posso resumir um pouco. Os prazeiros eram prisioneiros de Portugal que vinham para a colônia para cumprir as suas penas, não é? Então eles vinham como senhores de uma determinada plantação e trabalhavam nessas colônias por um prazo de 10, 15 ou 30 anos. E quando cumpriam, voltavam para a metrópole. Então, nesse período, eles realizavam todas aquelas atividades das quais eram, portanto, devidas pela metrópole. Já indo por outro lado, em países como Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, aconteceu algo diferente do que acontece em Angola e Moçambique. Por quê? Porque nesses países não existiam povoações nativas muito, digamos que assim, caracteristicamente povoadas. Por exemplo, Cabo Verde, nós sabemos que é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe têm quase as mesmas características. Então, os colonizadores portugueses, quando chegam nesse local, o que eles fazem? Eles criam as tais plantações de cacau, sisal, algodão especificamente, e eles compram escravos nos portos negreiros africanos, que se localizavam nesse momento histórico nos Camarões, no Togo, na Nigéria. Quer dizer, eles vão comprar escravos que provinham de diferentes pontos do continente africano. É algo um pouco diferente do que acontece com Moçambique e Angola, em que existiam lá povoações tipicamente nativas, que falavam diversas línguas. Então, esse contexto de colonização ou de, como é que eu posso dizer, de caracterização da língua portuguesa, tal como ela acontece em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, é um contexto que dá campo para o surgimento dos crioulos, não é? Como nós sabemos, o crioulo é uma língua natural que surge de uma necessidade urgente de comunicação. Então, nesse contexto de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, uma vez que os escravos que lá se encontravam vinham de diferentes pontos do próprio continente africano, eles não falavam uma única língua, ou não falavam línguas tão próximas. E nessa necessidade urgente de comunicação entre eles, eles foram criando pidgins, que é um primeiro estágio da criolização, não é? E depois de um período de alguns anos, quando, por exemplo, eles tinham filhos, quando eles já estavam enraizados, os filhos desses escravos já começam a falar o crioulo, que é um pidgin mais aperfeiçoado, mais naturalizado nessas mesmas colônias. Então, não se pode falar de criolização ou de línguas crioulas em países como Angola e Moçambique, mas pode-se falar de línguas crioulas ou do processo de criolização em países como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, por esse processo que eu acabei de explicar. Agora, o que acontece em Moçambique, voltando um pouco para esse contexto que é característico, é o seguinte: em Moçambique, nós vamos encontrar três regiões linguísticas diferentes no mesmo país, né?
Em Moçambique, nós temos a zona norte, temos a zona centro e temos a zona sul do país. Como nós vimos anteriormente, como eu mostrei, todas as línguas que são faladas na região central até ao sul do continente africano são línguas que derivam de um antepassado comum, que é o proto-banto. Então, todas as línguas nativas também que são faladas em Moçambique são línguas que têm o mesmo antepassado, que é o proto-banto, mas eles são línguas diferentes, não são a mesma língua. Em cada região do país, em cada região de Moçambique, nós vamos encontrar duas línguas maioritárias e os seus dialetos. Então, para dar um exemplo mais concreto, na Zona Norte nós temos o Chimaconde, é assim como se chama, e o Chimakwa. Chimaconde e Chimakwa. São duas línguas que são faladas por dois grupos étnicos que são maioritários apenas na Zona Norte. Na Zona Centro nós temos o Xinhungue e temos o Xicena, que são faladas também por dois grupos étnicos, maioritariamente só na zona norte, aliás, na zona centro. E na zona sul do país, nós vamos encontrar também duas línguas que são etnicamente maioritárias, que são o Xixangana e o Xironga, que são duas línguas maioritárias. Agora, para dar um exemplo mais ilustrativo, o que acontece, por exemplo, em Moçambique, nessa divisão étnica linguística, é que todas essas línguas, todas elas, ou seja, nenhuma delas consegue atingir um número tão significativo de falantes, não é? Por quê? Porque são línguas que derivam também através dos seus dialetos noutras línguas. Então, esse cenário é um cenário que faz com que haja essa multiplicidade linguística no país. O que acontece em Moçambique é o mesmo que acontece em Angola, mas são línguas com nomenclaturas diferentes por causa dos grupos étnicos que fazem parte desse mesmo espaço geográfico. Agora, voltando um pouco para a questão da criolização, né? Da questão do crioulo, é importante fazer menção aqui sobre o processo de formação da própria língua crioula, né? Nesse contexto moçambicano, aliás, nesse contexto africano, especificamente nos países de expressão portuguesa, mas com um exemplo mais direcionado para Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe ou Guiné Equatorial, que são países em que o crioulo é mais desenvolvido. Esses países têm um crioulo de base portuguesa, porque foram colonizados por Portugal. Mas em África existem outros crioulos que não têm base portuguesa. São crioulos que têm na sua base as línguas que eram, neste caso, dominadas, as línguas dos colonizadores. O caso que eu trago aqui é um caso específico das línguas crioula de base portuguesa, porque esses países que eu mencionei, esses quatro, eh, são ou foram colonizados, né? Então, essa era mais ou menos a questão da contextualização histórica que eu trouxe de forma geral, como falei, para ilustrar esse processo de formação do contexto multilíngue africano em geral e moçambicano em particular. Agora, no segundo momento da minha fala, pode passar, Pedro, pode passar, mas já acho que me empolguei e já falei Desculpa, também. eu fui ouvindo você anotando, eu não notei que você estava passando os slides ali também. Exato, Mas acho que agora que exato, pode chegamos parar aqui, né? aqui. Exato, exato. Então, o que vai acontecer nesse segundo momento, falando sobre a questão da problemática do ensino da língua portuguesa, é que nós vamos encontrar problemas quase similares em Angola e em Moçambique. Para não falar de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, né? Porque é um contexto um pouco diferente e para não correr o risco de misturar, o exemplo que eu trago é mais direcionado a Angola e Moçambique, em relação a essa problemática de ensino da língua portuguesa. Apesar de ter existido em África
alguns países que conseguiram alcançar a sua independência muito antes que a maior parte, grosso modo, os países africanos começaram a alcançar a sua independência na década de 1960, né? É, é, sim, sim, porque em África fala-se de dois países que, em termos históricos, são apontados como sendo países que não foram colonizados. Fala-se de Etiópia e da Libéria, né? Que são países. A Libéria, primeiro, foi um país que, por causa das questões históricas, foi uma colônia dos Estados Unidos da América, né? Teve uma independência muito prematura. E a Etiópia é o único país africano que não foi colonizado, mas os restantes países, eles vão alcançar a sua independência em anos separados, mas é a partir da década de 1960 que muitos países africanos foram alcançando as suas independências. E falando especificamente da entrada dos colonizadores, também a colonização chega nesse país de expressão portuguesa, especificamente no século XV, mas em anos separados, né? O primeiro país a ser a registrar a entrada do colonizador português foi o Guiné-Bissau, né? Em 1446 e em Moçambique foi em 1488, 98, perdão. Então, a partir da década de 1960, muitos países africanos, como já havia feito menção, começam então a alcançar a sua independência. Quer dizer, forçados por causa da conjuntura social que se fazia registrar naquele momento histórico, não é? Alcançam a sua independência e cancelam o comércio de escravo e a exploração. Se bem que a partir também deste mesmo momento histórico começam a surgir várias clivagens étnicas e sociais nos países africanos, mas já não ligadas à questão da colonização, mas ligadas a desentendimentos internos entre os grupos étnicos africanos, né? Mas quando os países africanos começam a alcançar a sua independência, registrou-se um momento de tensão e um momento de se reconstruírem as próprias sociedades africanas. E alguns países adotaram políticas linguísticas exoglóssicas, ou seja, adotaram como língua oficial as suas línguas nativas, e outros países foram adotar uma política linguística eh, exoglóssica. Endoglóssica, aqueles que adotaram as línguas nativas, e exoglóssicas, aqueles que adotaram as línguas do colonizador. Então, dentre os países que adotaram políticas linguísticas exoglóssicas, está Moçambique, Angola, que adotaram a língua do colonizador como sendo a língua oficial. Então, associado a esse fator, por exemplo, dos países que adotaram políticas isoglóssicas, podem ser arroladas vários aspectos, como, por exemplo, o facto da língua portuguesa já ser uma língua que era conhecida internacionalmente e que poderia contribuir para a construção dessa nação, né? Por ser uma língua que já possuía material, por exemplo, didático, e que iria facilitar a reconstrução histórica ou escolar do próprio país, por ser uma língua que também dava prestígio ao nível internacional, né? E, sobretudo, acima de tudo, em Moçambique, adota-se a língua do colonizador por, apesar de ser uma língua falada por uma minoria, é a única que é falada em todo o território nacional. Mesmo que seja uma língua minoritária, em termos de número de falantes, é uma língua que é falada em todo o território nacional. Então, é a única língua que serviria para não existir ou não criar um contexto de desentendimento étnico. No caso específico de Moçambique, como eu fiz menção, nós iremos encontrar três regiões linguísticas: a zona centro, a zona sul e a zona norte. Cada uma dessas zonas tem as suas línguas nativas. Então, se o governo adotasse uma das línguas nativas, os outros grupos étnicos poderiam se sentir discriminados. Então, como forma de evitar isso, o governo decide então adotar uma língua de unidade nacional,
que era a língua do colonizador. Já nos países em que adotam políticas endoglóssicas, o que aconteceu é que as línguas nativas, algumas delas conseguiam ser maioritárias. E isso deveu-se muito mais àquela divisão administrativa que eu falei anteriormente. Por exemplo, um exemplo claro disso é Tanzânia, que é um país vizinho aqui de Moçambique. É um país que adotou uma política endoglóssica, porque a língua nativa que foi oficializada, que é o Swahili, é uma língua que é falada por mais de 80% da população. Já em Moçambique, nenhuma língua nativa consegue chegar a essa percentagem, né? E, aliás, a própria língua portuguesa, que é oficial, é falada apenas por 10,7% da população. Só para nós termos uma ideia. E que é um dos pontos que eu já adianto mais à frente quando vou falar desses pontos cruciais para a questão do ensino da língua portuguesa. Então, em relação à convivência das línguas, né? Pode passar 2 slides, Pedro. Exato. Em relação à convivência das línguas banto, como é que as línguas convivem neste cenário multilingüe que caracteriza Moçambique? Bem, a convivência ela é vista a partir de dois polos diferentes, né? No primeiro é a convivência das línguas nos próprios falantes, né? O que acontece? Acontece que em Moçambique e em África em geral, posso até dizer em África em geral nesse aspecto, o que acontece é que dificilmente nós vamos encontrar indivíduos monoglotas, ou seja, indivíduos que falam apenas uma língua. Por quê? Porque no contexto social, apesar ou além de existir a língua oficial, que é a língua portuguesa, existem várias línguas étnicas, várias línguas locais. Então, um único indivíduo, eu posso até me tomar como exemplo. Eu, Maurício, não é? Fui educado num ambiente em que, por exemplo, o meu pai fala o Exuabo, que é uma das línguas étnicas, e a minha mãe fala o Elome, que é outra língua étnica, né? Eu sou um filho resultado, sim, posso dizer, é um filho que resulta de um casamento exogâmico entre uma mulher que é Elome e um homem que é Xuabo. Então, em casa, os meus pais falavam português. Não falavam nem a língua do meu pai, nem a língua da minha mãe. Mas por causa do meu convívio no meio social, no meio histórico linguístico, eu convivo com pessoas falantes do Elome, pessoas falantes do Xuabo, e eu consigo perceber essas pessoas quando falam. Apesar de eu não ter aprendido, o que é triste para mim, né? Eu hoje procuro aprender muito mais dessas línguas, mas na minha infância, os meus pais preferiam que eu aprendesse a língua portuguesa. E eu aprendi a língua portuguesa em casa e na escola. Não é o cenário que se registra para a maior parte das crianças, por exemplo, que se encontram no meio rural, que só aprendem o português quando ingressam na escola. Então, eu, por ser filho de um casamento exogâmico, os meus pais falavam a língua oficial, para não existirem, talvez, questões de conflitos e tudo mais. Mas eu consigo perceber a língua nativa do meu pai e a língua nativa da minha mãe. Então, este cenário faz com que, por exemplo, em termos de convivências no próprio sujeito falante, em África, seja muito difícil encontrar indivíduos monoglotas que só falam uma língua. Então, eles podem falar duas, três ou mais línguas nativas, incluindo a própria língua oficial. O segundo aspecto é em relação à convivência dessa realidade fora do próprio sujeito. Então, aqui nós encontramos, por exemplo, essas sociedades que são multilingües, que o exemplo ilustrativo para isso é tudo aquilo que eu estava aqui a fazer menção, né? Em vários países africanos, as sociedades todas elas são multilingües. Nós vamos encontrar várias línguas que são dominantes nos vários espaços sociais também que existem. Então, para se salvaguardar as questões das diferenças sociais, nos espaços comuns, nos espaços públicos, nos espaços oficiais,
resolve-se ou resolveu-se adotar ou usar única e exclusivamente a língua oficial, que é o português, para o caso de Moçambique, não é? E já agora, partindo para o fim, não é? Chegando ao fim, sobre esta questão do problema mesmo de ensino da língua portuguesa em Moçambique. Eu elenquei aqui três aspectos que, no meu ponto de vista, são cruciais. Pode passar, certo, este. Que, no meu ponto de vista, são cruciais para a questão da problemática do ensino da língua portuguesa em Moçambique, né? E o primeiro aspecto é justamente o facto da língua portuguesa, que é língua oficial de ensino em Moçambique, não ser uma língua majoritária. Esse é um dos problemas cruciais para o ensino da língua portuguesa, não é? E vejam só, apenas 10,7% da população moçambicana, não é, é falante da língua portuguesa. E os restantes, a restante percentagem é distribuída para outras línguas que são as línguas nativas faladas em Moçambique. Esse cenário é extremamente importante para percebermos um pouco sobre como é que é justamente o cenário do ensino da aprendizagem da língua portuguesa em Moçambique. O segundo aspecto tem a ver com a própria os próprios alunos, nesse caso, os alunos que ingressam para o ensino básico, né? A maior parte dos alunos que ingressam no ensino básico são alunos que, portanto, não falam essa língua e que são localizados nas zonas rurais. E esse aspecto prende-se com algo interessante. Em Moçambique, mesmo que seja um país que é classificado como sendo um país em subdesenvolvimento ainda, a maior parte da população localiza-se nas zonas rurais, né? Nos centros urbanos está a menor população e nas zonas rurais está a maior concentração populacional. E nessas zonas rurais, a maior parte dos alunos, eles só vão aprender a língua portuguesa depois de ingressarem na escola. Então, isso também contribui como um fator problemático para a aprendizagem da língua portuguesa, né? E o terceiro aspecto que eu elenco aqui é o facto da implementação não eficaz da política de ensino de línguas no país. O país tem uma política linguística bem conseguida, né? No sentido em que valorizam-se as línguas nacionais e procuram-se incrementá-las no seio do ensino, fazendo com que os alunos que ingressam pela primeira vez na escola e que não aprendem, aliás, que querem aprender a língua oficial, façam os primeiros anos de escolaridade com base nas suas línguas nativas. Mas o grande problema é que esse programa de ensino bilíngue, que contempla o ensino das línguas nativas e o ensino da língua oficial, que é o português, ele não abrange todas as línguas nativas. E que, no meu ponto de vista pessoal, seria também muito difícil fazer isso, porque nós estamos a falar só em Moçambique de mais de 30 línguas. Então, imagine um cenário em que existem 30 línguas nativas, mais a língua oficial. O governo ter que implementar ou ter que elaborar um programa que contemple todas essas línguas. Estamos a falar de material didático, formação profissional, disponibilidade desse mesmo material para os professores e para os alunos. Isso requer um processo muito bem estudado que, no meu ponto de vista, procura-se, no sentido mais eficiente, fazer, mas que ainda é uma problemática para um país como Moçambique ou como Angola, em que existem várias línguas e que pertencem a etnias diferentes. Então, essa é mais ou menos a, a fala que eu queria deixar para podermos partir para o debate. Muito obrigado. Maurício, primeiro já muito obrigado, né, pela tua fala inicial, extremamente didática e histórica, né, muito esclarecedora, pelo menos para mim. Vou abrir a palavra para a Jaque, daí depois fala um pouquinho. Tá bem. Bom, muito obrigada, Maurício. É muito interessante a gente escutar, né, e fazer remissão ao que nós aprendemos aqui nas aulas de história, né,
porque a gente tem um dos conteúdos da educação básica aqui no Brasil falar um pouco da história do continente africano, mas geralmente é muito rápido e a gente não tem a dimensão nem assim de tudo que você diz agora. A gente faz algumas associações, algumas coisas, essa divisão que foi feita na África a partir da vontade, né, dos colonizadores e não da realidade daquele país. Primeiro, a própria partilha, que já é um absurdo, né, quando a gente pensa numa partilha, já é uma coisa absurda, e depois o modo como ela foi feita, e você falando, não tem como a gente não fazer também uma comparação com a nossa própria colonização, né, e com o modo como você, eu achei muito interessante isso, você fala a todo momento em colonizadores e colonizados, em língua colonizadora, e nós aqui no Brasil, nós não falamos dessa forma quando pensamos na nossa própria colonização, né? Nós falamos em descobrimento do Brasil, como se o Brasil não existisse e fosse descoberto por alguém. Nós falamos, então, essa relação, a própria, eu acho que, para mim, de tudo isso, né, lógico que a gente vai falar de ensino, mas eu achei fantástico pensar o modo como o Maurício se reporta ao processo que aconteceu na África e o modo como nós, muitas vezes, nos reportamos ou narramos ou discursivizamos o que aconteceu conosco, né? Então, para nós fomos descobertos, em nenhum momento houve né, o modo como nós nos referimos, houve uma colonização, de fato, né, mas é quase que como se fosse uma coisa extremamente positiva e assim por diante. Então, acho fantástica essa, para mim ficou muito, muito, muito latente isso, né. E aí, a questão linguística, né, que eu não consigo, nesse final, quando você começa a falar dessas 30 línguas e do ensino da língua portuguesa na escola, quando as crianças chegam na escola para aprender, né, a língua portuguesa, qual é o grau de, não sei se eu vou chamar de proficiência, mas assim, o que eles conseguem de fato aprender? Eles conseguem ler em língua portuguesa, eles conseguem escrever em língua portuguesa, ou eles, porque nós aqui no Brasil, nós temos o ensino da língua estrangeira na escola, na educação básica, geralmente é o inglês, né, e o que a gente vê via de regra é que os nossos estudantes da educação básica saem após vários anos de língua inglesa na escola, sem nenhum conhecimento de inglês, assim, é muito, muito precário, né, e eu queria compreender como é que é essa apropriação por esses estudantes que falam línguas tão diferentes da língua portuguesa, como é que eles saem da escola, de fato, com o que eles conseguem lidar, né, com a língua portuguesa. Eu gostaria, antes da resposta do Maurício, de me somar à pergunta da Jaque, então, porque eu acho que ela está no mesmo sentido aqui, eu tinha marcado aqui. Bom, aqui, não só no Brasil, né, mas as teorias de letramento, dos letramentos, elas, e sobretudo a perspectiva dialógica de ensino, ela prevê que nós trabalhemos com textos da realidade, né, que saiam das práticas sociais de uso. E aí eu fico pensando, imagina, nesse contexto, se apenas 10% ou quase 11% da população total usa majoritariamente a língua portuguesa, e ela agora, claro, existe o cenário de ensino bilíngue, mas ela é a língua oficial e é a língua oficialmente colocada, inclusive, para, como no teu caso, né, para amenizar as relações étnicas, né, então tem um percurso histórico aí. Eu me pergunto, como que vocês trabalham nesse sentido, pensando na reflexão mesmo a respeito dessa língua utilizada no dia a dia, ou seja, que texto que eu trago para dentro da sala para dar conta de uma prática, para refletir sobre a prática, se essa prática é de apenas 11% da população, né? Qual o espaço que a gente tem para reflexão diante desse cenário, né? Certo. Bem, eu iria partir dessa última questão do Pedro, para depois chegar na questão da professora Jacqueline.
Bem, em termos de ensino de língua, em termos de material didático de ensino da língua portuguesa, estamos a falar especificamente do texto. Hoje, nas escolas, fala-se, por exemplo, muito aqui em Moçambique, não sei se em outras partes também, se fala-se muito da questão do currículo local. Vamos incentivar o currículo local, trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aulas, de modo a que esses alunos se encontrem dentro de todo o processo de ensino, né? Uma vez que o ensino todo ele tem que estar centrado no próprio aluno e tudo mais. Mas, de facto, surge aqui, segundo a abordagem do Pedro, algo de interessante. Por quê? O material didático, quando é elaborado, ele não está tão ligado diretamente aos alunos, à realidade linguística dos alunos. Eu falei, por exemplo, que a maior parte desses alunos localiza-se na zona rural. Hoje, qual é o grande paradigma dos professores de língua portuguesa, e não só no contexto moçambicano, é que o material didático, por exemplo, se vamos falar dos sinais de trânsito, né? O material didático fala de semáforo, né? Luz vermelha, luz verde, luz amarela. Mas acontece que, nesse meio rural, o aluno não tem uma estrada com semáforo. O aluno nunca viu uma estrada em que está lá um semáforo a regular o tráfego, por exemplo. Mas o texto didático fala de semáforo na via pública, não é? Fala de telefone, fala de internet. Esse aluno, nesse meio rural, não tem acesso a esses bens. Então, hoje, a principal tarefa dos professores, além de ensinar a língua, é de trazer esse currículo local, ou seja, fazer do material didático que é fornecido pelo Ministério um material que seja acessível para os alunos, né? Procurando trazer textos ou fazer a seleção de textos complementares que estão mais direcionados para a realidade dos alunos. Esse tem sido um dos principais desafios de ensinar em Moçambique hoje, né? E associado a isso já faço um link para a questão da professora Jaqueline, justamente, né? Como é que esses alunos vão aprender ou chegar a aprender a língua portuguesa, sendo que eles, ao ingressarem no contexto escolar, eles nunca antes tenham tido um contato com a língua portuguesa. É claro que, de forma mais específica, esse cenário é um pouco mais complexo do que parece, não é? Hoje fala-se, por exemplo, de um contexto em que esses alunos só aprendem o português no contexto da sala de aulas. Mas, se nós irmos para a realidade do que acontece, nós vamos encontrar que alguns desses alunos que se localizam nessa zona rural, eles conseguem sim, antes de ingressar no contexto escolar, ter algumas noções básicas de língua portuguesa. Como eu falei antes, eu, por exemplo, não sou um falante, não me declaro como falante das línguas nativas, mas eu percebo essa língua pela minha integração no meio. O mesmo ocorre com alguns desses alunos. No contexto familiar, eles podem falar as línguas nativas, mas não tem como eles não terem acesso à língua portuguesa, porque é a língua oficial do país, é a língua que eles ouvem na televisão, é a língua que eles ouvem no meio social. Então, de alguma forma, esse aluno tem contato com a língua portuguesa, mas é no contexto escolar, de fato, que esse aluno vai trabalhar a língua portuguesa, que é a língua de ensino. Então, o cenário tem sido descrito mais ou menos nessa perspectiva. Não sei se consegui responder a questão da professora Jaqueline. Conseguiu sim, Maurício, muito obrigada. E deixa eu te perguntar, Maurício, assim, nós estamos pensando em ensino de língua portuguesa, né? Mas as outras disciplinas, por exemplo, para se ensinar história, para se ensinar geografia, ou para se ensinar outras disciplinas, também é usada a língua portuguesa, né? Sim. Nos materiais didáticos e na escola. A língua falada na escola, na sua maioria, é a língua portuguesa ou é a língua
étnica daquela região? É a língua portuguesa, que é a língua de ensino, é a língua portuguesa. Mas o que tem acontecido especificamente é o seguinte, a língua portuguesa, ou seja, eu vou começar a falar do programa curricular do ensino básico, né? Que é o documento que regula o ensino básico em Moçambique. De fato, esse problema no acesso à língua portuguesa, o problema de aprendizagem da língua portuguesa, ele está mais assente nas classes iniciais, que é onde se verifica, por exemplo, segundo vários estudos que já foram realizados pelo Instituto Nacional de Estatística, já foram divulgados estudos pelo próprio Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Então, vários estudos apontam que nos primeiros anos de escolaridade há um fraco aproveitamento pedagógico dos alunos. E esse aproveitamento pedagógico deve-se essencialmente ao fato destes alunos não falarem a língua de ensino, que é a língua portuguesa, nos primeiros anos de escolaridade, principalmente os alunos localizados no meio rural. Então, como forma de colmatar esse déficit na aprendizagem da língua portuguesa, segundo esses estudos, está mais associado ao fato dos alunos serem falantes das línguas nativas, o programa curricular de ensino básico, ele tem lá no seu interior dois programas de ensino. Um programa de ensino que tudo acontece na língua oficial apenas, e outro programa que é um programa bilíngue. E é nesse programa bilíngue, nos primeiros anos de escolaridade, o ensino é feito em duas línguas. Na língua nativa da criança e na língua oficial, que é de ensino. Então, o professor vai orientar o ensino nas duas línguas. E ainda mais, o próprio programa diz que a língua nativa tem que ser aprendida gradualmente. Ou seja, à medida que esse aluno transita na escala de classes, ele vai passando da língua nativa para a língua portuguesa. Ou seja, a língua nativa deixa de ser uma língua de acompanhamento, passa a ser uma língua vista como uma disciplina. E a língua oficial é que vai se transformar em língua de ensino. Mas o que acontece? É que na prática isso não sucede. O que não sucede? Não sucede uma retirada gradual da língua nativa do aluno. Por quê? Porque na prática só existe ensino de língua portuguesa. Por quê? Porque o professor não está capacitado para ensinar na língua nativa. O professor só Maurício, está... Exato. acho que tem aquela questão que você certa vez comentava comigo, e acho que você pode falar melhor agora, a respeito dos professores nem sempre darem aulas em locais que correspondem à língua nativa que eles aprenderam ou tiveram contato, né? Exato, exato. O que é que acontece nessa fala do Pedro? Acontece que no país existem institutos de formação de professores primários. Esses institutos são designados IFPs. Eles formam professores para lecionar no ensino primário. Em quase todas as províncias existem esses institutos de formação de professores primários. No entanto, um professor que é formado numa província pode ir dar aulas noutra província. E essa formação, ela não é uma formação efetivamente linguística, é uma formação didática, uma formação de como dar aulas, não é uma formação de como dar aulas na língua X. Não é? É uma formação geral, que é trazida pelos professores na língua oficial, que é o português. Não. Se eu sou um professor primário formado na província da Zambésia, eu tenho noções básicas das línguas nativas da província da Zambésia. Mas se eu for afeto para trabalhar na província de Maputo, que é uma província que tem outras línguas étnicas, e eu for afeto numa escola primária que fala o Xangane, e a minha língua nativa é o Xuabo,
eu terei problemas de implementar este currículo bilíngue, porque eu não sou falante de Xangana. Então, é um pouco do que acontece. Talvez para colmatar esse cenário, seria oportuno que a formação de professores primários fosse direcionada para as províncias nas quais esses mesmos professores irão trabalhar. Aí seria um primeiro passo para poder se encontrar um ensino que desse mais prioridade às línguas nativas. Eu anotei aqui uma questão a partir do que você disse, que é a questão do currículo local, né? Exato. O quanto isso também nos ensina aqui, por quê? Quando nós partimos, eu acho que está aqui, Maurício, nós temos a BNCC, né? Que é a Base Nacional Curricular Comum. Veja, uma base comum proposta a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, né? Ela foi pensada naquele lugar, naquele momento histórico, mas só em 2014, 2015 ela começou a valer, né? Assim, como saiu esse documento, a BNCC. É uma base comum para o ensino de língua no país. É óbvio que, assim, né, a gente precisa pensar na realidade local, né? Mas as políticas linguísticas, as políticas de produção de material didático, por exemplo, elas são todas construídas a partir dessa base que é lei, né? Nesse sentido, eu acho que deveria fazer muito mais sentido para nós aqui no Brasil um currículo local se nós encaramos as teorias enunciativas, né? Então, o dialogismo, o Bakhtin e essas reflexões como teorias que nos colocam a base para o ensino de português. Porque é sempre quando nós pensamos em enunciação, nós pensamos, então, na sala de aula como um lugar sempre único, né? Como pensar uma base nacional comum, então, né, voltada para a especificidade de cada sala de aula, por exemplo? Muito embora a nossa realidade seja bem diferente da de vocês, né? Porque não é uma realidade multilingüe que se mostra, pelo menos, tão... como eu vou dizer, mas tão forte, com línguas tão distintas historicamente colocadas como a de vocês, nós temos uma diversidade linguística aqui também, né? E uma diversidade de situações. Então, eu acho que pensar no currículo local para vocês é extremamente importante, porque como dar conta do aluno que não sabe, nunca viu um semáforo, e olhar isso no material didático, porque a política nacional coloca um material didático, né, que homogeneiza tudo isso, né? Mas para a gente, ao mesmo tempo, é preciso também pensar, por mais que não tenhamos um currículo local, como futuros professores de língua, aqui fazendo a fala já para os alunos, né? Nós também precisamos aprender a olhar localmente para os contextos, né? Eu sei que, assim, eu quero reiterar o caráter da diferença da nossa formação para a formação aí, justamente para mostrar como é muito complicado para vocês, como professores, né, ter que lidar com todas essas diferenças que se colocam e com as questões políticas envolvendo tudo isso, e como é massacrante também, né? Olha só, eu tenho uma cultura de formação relacionada a uma língua, né? E eu tenho como professor que lidar de repente, com outras culturas, com outras línguas, né? Que não são da minha formação, e eu tenho que pensar localmente naquele lugar como professor. Então, de fato, é extremamente, para mim aqui, né? É uma lição, eu me emocionei na tua fala, inclusive, porque eu acho um trabalho fantástico esse que vocês fazem, né, de pensar, de se preocupar com esses locais, né, com a localização do ensino, pensando em trazer textos que dialoguem de fato com a realidade de cada um, de cada contexto, de cada aluno, mas eu acho que é de fato complexo para vocês, né? E eu penso que o cenário bilíngue, ele pode ser, de fato, problemático, Maurício. Eu queria que você falasse, de repente, um pouquinho mais sobre isso,
ele pode ser de fato problemático, mas pode ser um pequeno passo, né? Eu não sei como era antes, mas pode ser um pequeno passo na direção de trazer mais força para essas línguas que são línguas étnicas praticadas por aí, né? Pode ser ainda não o caminho perfeito, mas eu fico pensando, né, em como historicamente a gente pode fazer eu já estou me incluindo nesse lugar, né? Mas como pode ser feito um trabalho para que essas línguas nativas ganhem mais força que a língua portuguesa, porque eu estou bravo com todo esse contexto histórico teu de formação linguística. De fato, é algo muito oportuno que o que tu colocas, Pedro, mesmo porque eu iria começar a falar primeiro da questão de como as próprias línguas nativas foram sendo valorizadas no decorrer do tempo, não é? Desde a proclamação da independência de Moçambique, em 1975, até hoje, já existiram 3 reformas na Constituição da República de Moçambique. Tem a Constituição de 1975, de 1990 e de 2003, se a memória não me falha. E nessas 3 revisões da Constituição, a maneira como as línguas nativas são tratadas é uma maneira diferenciada. Na primeira Constituição da República, ela até não falava diretamente em relação às línguas, apenas dizia que em Moçambique a língua portuguesa é oficial e todas as outras línguas são consideradas como patrimônio cultural. Já na Constituição de 1990, há uma virada e há um artigo especificamente que só é direcionado para as línguas nacionais. Que, esse artigo diz assim, mais ou menos, que Moçambique, ou na República de Moçambique, o português é a língua oficial e as línguas nativas são patrimônio cultural e devem ser valorizadas. Já existe uma tentativa de valorização. Já na Constituição de 2003, há uma virada total. Na Constituição de 1990 e de 2003, perdão, ela diz que em Moçambique a língua oficial é a língua portuguesa. As línguas nativas devem ser valorizadas e inclusas no ensino de línguas. Então, pela primeira vez nessa Constituição já há uma valorização efetiva das línguas nativas. E a lei do ensino básico, que foi aprovada, curiosamente, poucos anos antes de 2003 ou 2003, se a memória não me falha, também vai reforçar esse mesmo aspecto de ensino das línguas, olhando também para o ensino das línguas nativas. Porque nesse período histórico já iam sendo adiantados vários estudos que justamente apontavam para a necessidade de se olhar para a questão das línguas nativas, porque representavam algo importante para que pudesse perceber um pouco mais sobre a questão do ensino, porque a qualidade do ensino no país era colocada em causa. Sem contar que dentro do próprio processo de ensino-aprendizagem tem a questão do preconceito linguístico, né? Que até já discutimos uma vez, já falaste uma vez sobre isso, Pedro. Então, em Moçambique, falar da questão do sotaque, falar da questão que tem a ver com a característica peculiar de cada uma das línguas nativas é algo que realmente existe, porque cada uma dessas línguas tem os seus aspectos que vão influenciar na língua portuguesa. Já até fala-se de emergência de uma variedade da língua portuguesa, que não é a língua portuguesa derivada do português padrão, que é o português europeu, e que também não é o português brasileiro. Uma tentativa de existência de um português moçambicano, um português que é construído na base de influências, interferências das línguas nativas, por causa da questão da variação e mudança linguística. Hoje já pode-se tentar falar de uma variedade de português que é tipicamente moçambicano. Mas, na questão do ensino de línguas como tal, ainda prevalece a questão do preconceito linguístico, e que muitas das vezes até é veiculada por nós, como professores. De forma voluntária ou involuntária, nós, como professores, podemos até veicular a questão do preconceito linguístico.
muito por causa das línguas étnicas, por causa de como essas línguas são percebidas no meio de todo o ensino, né? Agora, falando especificamente do que colocavas, que tem a ver com o ensino bilíngue como uma saída, de fato, o ensino bilíngue representa uma saída. No meu ponto de vista, também, a única saída para que, de fato, não se fale de forma tão recorrente da questão da problemática de ensino da língua portuguesa. Se o ensino bilíngue fosse mais direcionado e fosse mais, digamos que assim, implementado no sentido de todas as línguas nativas possuírem material didático, existirem professores formados para trabalhar nesses primeiros anos de escolaridade em todas as línguas nativas, no meu ponto de vista, não se poderia falar tanto da questão de problemática de ensino da língua portuguesa em África e nesses países em que existe um contexto multilingüe. Pois, por exemplo, na Tanzânia e na África do Sul, que é um país, que são países vizinhos, as línguas nativas existem. Então, mas o que acontece? Na Tanzânia, por exemplo, todo cidadão fala o Swahili, todo cidadão fala o inglês. Na África do Sul, todo cidadão fala as línguas nativas e fala o inglês, que é a língua oficial. Em Moçambique, nem todos falam todas as línguas nativas, porque são várias, não existe nenhuma maioritária, que é aquele aspecto que disse. Então, como forma de talvez procurar amenizar isso, esse ensino bilíngue seria assim, ou é uma solução que vale a pena trabalhar mais e implementar de forma que a situação seja um pouco mais desastrosa do que é. Porque a qualidade de ensino é um outro problema, que no meu ponto de vista pessoal, não está tão ligado à questão linguística, mas quando se fala de qualidade de ensino como tal, tudo vai recair sobre o papel do professor, né? E esquecemos que tem aqui, como o Pedro já falava, uma questão política. Não podemos falar da questão de línguas, de ensino de línguas, sem tocar a questão política. É algo que não soa bem. Tudo tem uma mão política. E se as políticas tivessem sido desenhadas no sentido de valorizar-se verdadeiramente a questão das línguas nativas e elas serem ensinadas, isso seria uma mais-valia. Por quê? Um aluno bilíngue, um aluno que fala para além do português, para além do inglês, para além das suas línguas nativas, outras línguas, esse aluno está mais capacitado, porque ele tem um repertório linguístico muito mais ampliado. Isso é lógico, e aliás, alguns estudos com alunos do ensino bilíngue já mostram isso, que os alunos que têm o ensino bilíngue, ou que surgem na base do ensino bilíngue, eles têm mais habilidade em termos de conhecimento, de extensão vocabulário, de conhecimento de novas palavras, porque eles conseguem ter palavras que vêm das duas línguas, diferentemente de um aluno que está no ensino monolíngue. Então, do meu ponto de vista, eu concordo com a sua fala, Pedro, e acho que o governo também sabe disso, mas o que pode faltar aqui uma questão que tem a ver mesmo com uma questão política, que eu prefiro não procurar perceber porque é uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça. Eu achei bem interessante essa pergunta do Pedro, porque quando o Maurício fala em línguas étnicas e língua portuguesa, dá a impressão de que elas são homogêneas também, não é? E aí, quando nós pensamos no contexto brasileiro, ou seja, é um país gigantesco, em que, a princípio, a gente vê uma espécie de uma unidade linguística, quando, na verdade, o que a gente tem também é uma diversidade, porque essa língua portuguesa, ela é falada no Brasil, mas de diversas maneiras diferentes, né? Então, a gente tem aí uma heterogeneidade dentro de uma aparente homogeneidade, né? Você olha, você acha que é uma... e aí, aproveitando que tem o pessoal do terceiro ano aí que está trabalhando com sócio, né? Existe uma corrente da sociolinguística que vai dizer que o aluno chega na educação básica
E ele também precisa de um ensino bilíngue, no sentido de que aquela língua portuguesa que é ensinada na escola não é a língua portuguesa materna, né? Então, é como se fosse uma língua estrangeira. Acho que é a Stella Bortoni, a Stella Maris Bortoni, que fala isso, né? É uma língua estrangeira para o estudante que entra na educação básica e que descobre que aquela língua portuguesa que ele traz de casa não é a língua portuguesa que a escola exige dele. E aí, no Brasil, por conta dessa aparente homogeneidade, a língua portuguesa que o aluno traz de casa ainda é vista com extremo preconceito, porque além dela não, né, ela ainda é considerada errada, equivocada, feia, desvalorizada, porque aquela ali não é a língua portuguesa de fato, né? É um arremedo de. Então, é uma língua portuguesa corrompida, viciada e outras palavras que são usadas. Então, é muito interessante a gente olhar para um contexto multilingüe e que se reconhece multilingüe, e olhar para a nossa realidade, que se reconhece, ou que se descreve, né, monolingüe, e perceber que, na verdade, nós temos uma diversidade enorme para além das línguas indígenas. Eu não estou pensando nisso, né, porque aí a gente também tem aí uma outra questão política muito importante, né, ou seja, uma quantidade de línguas que são todos os dias eliminadas porque não são priorizadas, né, em prol dessa aparente homogeneidade da língua portuguesa. E aí nós olhamos para a nossa realidade escolar e você vê que essa língua portuguesa ensinada na escola, muitas vezes ela não é acessível ao nosso estudante falante da língua portuguesa. Então, o menino chega na escola, começa a ter as aulas e fala assim, mas professora, eu não entendo o que você fala, né? E não entendo o que você fala porque existe uma diversidade, existe uma diferença, né? E a gente, eu acho interessantíssimo isso, a gente não a não ser, né, o pessoal que trabalha com a linguagem, que ninguém mais vê ou ninguém mais compreende essa diferença, a não ser as estereotipias, né? Então, assim, fulano na região tal fala tal coisa, então é muito mais no sentido da caricatura e enfim, da comédia, do humor, né? Quando relacionado a regiões do país, a sotaques e assim por diante, ou a diferenças lexicais, né? Mas o que é de grosso e de base, que são as diferenças provocadas especialmente por questões sociais, isso é visto com extremo preconceito e com extrema, assim, no sentido de você não fala a língua correta, a ponto de, e aí é um dado interessante, Maurício, eu sempre trabalhava com os primeiros anos e eu pedia aos meninos do primeiro ano para fazerem uma pesquisa na escola, né? Uma coisa boba, assim, para uma disciplina. Então, eles iam para a escola e entrevistavam lá uma turma, tanto faz a série, e os professores de língua portuguesa. E eles faziam duas perguntas para essa turma. A primeira era, você sabe língua portuguesa? E a segunda é, o que você tem aprendido nas aulas de língua portuguesa? E era interessante porque os dados vinham, assim, quase mais da metade dos estudantes e dos professores diziam que não sabiam língua portuguesa, né? Então, ou seja, eles nasceram nesse país, eles têm o português como língua materna, e aí quando você pergunta, eles dizem que não sabem. E aí, assim, e os professores de língua portuguesa diziam assim, você sabe língua portuguesa? Não. Como assim, né? O professor diz que não sabe, o português é muito complexo, o português tem muita coisa para a gente aprender, e assim por diante. Então, esse é um dado interessante também, porque o que significa um falante, né, nativo, ou seja, ele nasceu nesse país, ele escuta a língua portuguesa e fala desde o ventre da mãe, e aí ele diz que não sabe a língua, né? Então, acho que essa questão, eu só queria pontuar isso, né, dentro ainda, pensa num contexto como o seu, que dentro dessa multiplicidade linguística, a gente já tem que pensar que cada língua é diversa e não é homogênea, e como isso vai se somando em termos de complexidade. Quero também, na direção da fala da Jaque, apontar que, para mim, Maurício,
apesar de todas as dificuldades, a realidade multilingüe que vocês vivem aí, ela mostra resistência, uma resistência histórica de todas essas línguas em relação à língua do colonizador. O que, aos poucos não, né? Acho que muito no Brasil aconteceu de ser naturalizado, né? Ou seja, as línguas todas indígenas, né, pelos povos indígenas falados aqui foram apagadas, a ponto da gente nem tratar sobre elas hoje, e serem ainda uma realidade muito forte, né, no Brasil. Então, eu reitero que existe um caráter de resistência na existência dessas línguas que são faladas pelos povos nativos, né? Que não cederam a todas as obrigações, apesar de nós sabermos que existe ainda. Mas que isso também aqui no Brasil criou em nós essa tentativa de homogeneizar a língua para a língua do colonizador, né, a língua portuguesa do colonizador, criou em nós um modo de enxergar a língua portuguesa, que faz com que nós tentemos apagar também as variações, né? Então, a língua padrão é sempre a língua que se almeja chegar, inclusive nas práticas escolares. A própria ideia de adequação é uma ideia de se tornar colonizado, né? De pegar aquela língua colocada, posta socialmente como a melhor língua, né? Ou uma língua que, se eu não ensinar como professor para o meu estudante, uma variação que, se eu não estudar, eu negligenciarei a ele o acesso a diversas práticas de uso da língua, né, e acessos, inclusive. É mais ou menos, salvaguardadas as diferenças, claro, mas é mais ou menos a ideia de ter que aprender português aí, né, no seu contexto, né, porque é a língua da internacionalização, né, é a língua que vai permitir acessos à TV, por exemplo, às mídias, né, as circulações que o falante da zona rural, por exemplo, não faria se não tivesse a língua portuguesa, que historicamente foi imposta, né, para vocês, Exato, assim como para nós. exato, exato. É assim, há um fato curioso sobre a maneira como as línguas nativas e a língua portuguesa é tratada de forma geral assim em Moçambique, porque eu falei de aspectos específicos e em cada região do país existem alguns traços distintos que nós podemos observar em relação a como é que a própria comunidade trata as línguas nativas e a língua oficial. Um dado curioso e que é possível constatar em Moçambique é o seguinte: na zona sul do país, é muito difícil nós encontrarmos crianças que não falam as línguas nativas, né? Quase todas as crianças falam a língua nativa. E nós vamos encontrar aqui aquelas duas variantes que eu falei das línguas nativas, né, do Porto-Banto. Vamos encontrar o Xixangana e o Xironga. Então, dos dialetos, vamos encontrar ainda o Bitonga, não é? Então, essas três línguas nativas aqui da Zona Sul, elas são muito fortes em termos culturais. Dificilmente nós vamos encontrar crianças ou mesmo adultos que são naturais da Zona Sul, que não falam nenhuma dessas línguas. Mas, se formos à zona centro do país, e nós abordarmos crianças do meio urbano, não rural, do meio urbano, nós questionamos algumas coisas nas línguas nativas da zona centro, que são o Elomo e o Chuabo, nós vamos verificar, assim, logo a priori, que muitas crianças não falam as línguas nativas na zona centro do país. Historicamente, diz que isso tem muito a ver com a questão da colonização, que a colonização foi muito rígida e muito profunda na zona centro e que o português era imposto de forma obrigatória. Não se podiam falar as línguas nativas nos meios sociais,
nos meios oficiais, nos meios de trabalho, não é? E as línguas nativas eram proibidas. E essa proibição era acentuada mesmo na base de chicotadas até, né? E um pouco por todo o país. As canções nas línguas nativas eram proibidas, a fala em si dessas línguas eram proibidas, mas na Zona Sul, curiosamente, que é onde estava a capital, neste caso, depois de ser transferida da Zona Norte, porque primeiramente a capital da metrópole estava na Zona Norte, era a ilha de Moçambique, e depois passou para Lourenço Marques, que é a atual capital do país, Maputo. Então, aqui, que era um ponto estratégico, verifica-se que, curiosamente, as línguas nativas são mais aceites, não é, em relação aos outros pontos do país. Mas, atualmente, verifica-se uma tentativa de resgate dessas línguas nativas. Né? Em quase todos os meios sociais é possível encontrar pessoas a falar as línguas nativas. Né? E algo que não acontecia há alguns anos atrás, em que essas línguas eram faladas apenas em meios restritos, familiares ou em grupos específicos. Se vais andar pela cidade capital do país, se vais subir um chapa, é assim como nós chamamos o ônibus aí, aqui é chapa, chapa tem. Se vais subir, facilmente tu vais encontrar pessoas a conversarem em Xixangano, que é a língua nativa da Zona Sul, uma das línguas nativas da Zona Sul. Se vais para a cidade de Quilimane e tu sobes um transporte público, dificilmente vais ouvir pessoas a conversarem na língua nativa. E isso é fácil encontrar neste cenário. Mas é claro que gradualmente tenta-se ainda resgatar a questão das línguas nativas e muito mais, mas é possível constatar de forma sistemática esses aspectos que eu destaquei aqui. Por causa dessa questão da adequação que o Pedro falava, né? De termos que aceitar, vamos aceitar, não vamos pegar a língua portuguesa como sendo a única e pensar que toda a sociedade vai falar a língua portuguesa e a língua que é tida como a correta, que é padronizada. Aliás, alguns estudos, se a memória não me traz, já dizem que, olha, ninguém fala uma língua. Nós não falamos uma língua. Né? Nós falamos uma variedade, uma variação dessa mesma língua. Né? É por isso que a própria língua ela vai variar de acordo com o lugar onde ela é falada. E essa variação leva à mudança. Né? Leva à mudança. Então, se a língua é falada por povos distintos, ela não pode ser a mesma. Não pode ser, não tem como ser. O Marcos Banho vai dizer que a língua não existe, o que existe é o falante, né? Exato. Então, existem multifalantes aí na sua realidade. Maurício, eu gostaria de abrir agora também, já que não sei se você tem alguma consideração, mas eu gostaria de abrir também para os alunos, se eles quiserem fazer perguntas agora, então, né, ou comentários, eu não sei. Queria deixar aí aberto, então, né? O Queiroga, acho que fez lá no início. Nós monopolizamos, né, Pedro? Mas é que, assim, Maurício, enquanto os alunos vão pensando aí, é que, assim, é uma realidade, como eu disse lá no início, de fato apagada, invisível para nós. A Jaque reiterou isso, a gente estuda na história, né? Mas eu, particularmente, na minha formação em história, eu não trabalhei com a África, por exemplo. Eu não me recordo de ter tido um professor. Aliás, eu tive um professor de língua portuguesa no ensino médio que apresentou a realidade da língua portuguesa no mundo, e aí que eu fui saber, né, que existiam esses outros lugares que não o Brasil e Portugal que falavam, por exemplo, língua portuguesa. Então, só lá no ensino médio, imagina, um apagamento, muito embora, por conta da nossa formação, né, de povo e da nossa relação aí, uma relação marcada por essa dominação portuguesa, né, a nossa relação Brasil e países africanos, né,
nos coloque que nós devemos trabalhar, né, as políticas educacionais colocam que nós devemos trabalhar com a história da África. Acho que isso é algo que tem crescido ultimamente, embora a gente tenha um desgoverno que tente também apagar discursivamente e historicamente a história da África no Brasil, né, e a grande presença das influências todas africanas na nossa formação como povo e formação linguística também. Eu acho que nós temos muitos professores preocupados com isso hoje, né, tentando trazer luz, trazer conhecimento a respeito do seu povo mesmo, né, da formação histórica e imagina, para mim não é só uma lição de história, é uma lição de mesmo repensar tanto o meu posicionamento linguístico quanto o meu posicionamento em relação às práticas que a gente adota aqui, as concepções que a gente tem de sujeito, de língua, de mundo, né? Acho que ajuda a gente a revisitar isso. Então, algum estudante tem alguma... Pode falar, Jaque. Há quanto você faz o doutorado aqui no Brasil e você vive aqui há quanto tempo? Como é que é essa sua relação? Assim, há quanto tempo você tem contato com a língua portuguesa brasileira? Bem, é assim, eu vou primeiro falar num contexto geral, depois vou chegar ao específico que sou eu. Aqui em Moçambique, nós temos contato com o português brasileiro de várias formas, né? Primeiro é a música, né? A música brasileira é muito consumida aqui em Moçambique. Que música brasileira? Só uma delas. Que música? Música sertaneja, música sertaneja, samba. Vê só, Pedro, para sua informação, por exemplo, a província da Zambésia, que é a província de onde eu venho, né? Nós temos uma tradição muito forte com o carnaval. E é um carnaval com fortes influências do Brasil, por exemplo. Então, nós temos influência através das novelas. As novelas brasileiras passam muito nos canais televisivos moçambicanos, de forma contínua e exaustiva. Materiais didáticos. Há muitos livros brasileiros em Moçambique. Então, exato. Então, o contato com o português brasileiro é infalível. Ele é algo que está muito assente em Moçambique, né? Não se pode falar de não existência de português brasileiro. Aliás, uma das questões que leva à questão dos acordos ortográficos, né, que foram ratificados entre Portugal e o Brasil e os palopes, tem muito a ver com essa questão da interferência de uma língua na outra, né? É possível constatar, por exemplo, que nas escritas ou nos escritos do português moçambicano há muitos traços do português brasileiro, né? Quando vamos corrigir um texto, nós vamos encontrar vários aspectos que têm a ver com o português brasileiro, mas Moçambique usa uma variedade que é o português europeu, como padrão. Mas nós temos traços incontáveis e que têm a ver com a influência do português brasileiro. Eu vejo, por exemplo, na tua fala, o gerúndio é próximo do português praticado majoritariamente em Portugal, né? Então você fala, estou a falar sobre, né? Enquanto aqui a gente tem o gerúndio marcado de uma outra forma, né? Já no verbo mesmo, falando, uma forma do verbo mesmo. Enfim, que demonstra uma diferença, mas nós não temos, eu não vejo assim tanta, pelo menos em aspectos de fala, né, tanta diferença a ponto de não te entender, né, claro, naquilo que você está dizendo. Mas tem, né, mas é interessante, é um dado que eu não sabia, e inclusive influencia, né, na aprendizagem de português de vocês. Imagina o contato com novelas, com material de música brasileira, aprende muito, assim, né? Influencia muito, muito. E respondendo à questão da professora Jaqueline,
Eu estou a frequentar o doutorado no Brasil desde o ano passado. Então, estou há um ano já no Brasil, né? Desde o ano passado. Não, a minha pergunta foi justamente porque eu consigo, assim, agora não tendo especialidade para falar sobre, mas a sua prosódia é muito mais próxima da nossa do que do português de Portugal. Eu consigo compreender muito melhor. Eu não, se a gente se encontrasse na rua, eu saberia que você fala um pouco diferente, mas eu não conseguiria dizer assim, porque é muito próximo, né? E aí eu tenho lido alguns livros, algumas coisas a respeito das origens do português brasileiro, e se é ou não, né, se o português brasileiro tem ou não traços aí das línguas banto e etc e tal, para chegar no que nós temos hoje, e uma das discussões diz que não, ou sim e tal, né, porque é uma polêmica que se coloca aí, e me parece que, assim, te ouvindo falar, eu consigo compreender muito, muito melhor, né, prosodicamente, assim por diante, do que um português europeu falando, né? A gente consegue, parece que é mais próxima a língua, né? Assim, a prosódia, parece que é bem mais próxima. Por isso que eu te perguntei, eu falei, às vezes ele está aqui há muito tempo, então já, mas não, há um ano só, né? Acho que vem dessa influência. E desculpa, Maurício, tá? A gente tem outras músicas, a gente tem outras coisas legais também aqui, né? Perdão. A gente pode te indicar umas influências interessantes aí, viu, Maurício? Vou aguardar. Teve um ano em que nós fomos fazer um congresso na Argentina, eu e mais algumas professoras aqui do Brasil. E nós chegamos de madrugada lá, pegamos um táxi, a hora que o táxi, entramos no táxi, estava tocando um funk brasileiro. Nossa, nós olhamos uma para outra assim, aí a pessoa falou brasileiro e começou a tocar um negócio lá, e nós falamos, gente, que vergonha, acho que é melhor falar que não somos, vamos falar que a gente é outra coisa. Ai. Maurício, tem uma pergunta aqui, olha, a pergunta do nosso ponto de vista aqui internacional, né? Porque eu acho que é daí. Inocent Abubakar. É assim que pronuncia o nome? Será? Inocente Abubakar. É um colega. Então, primeiro ele te parabeniza e pergunta se pode-se olhar esse tratamento do uso linguístico do Sul, aí, né, que parece ser o mesmo no Norte, como algo influenciado pelos países vizinhos, Tanzânia e África do Sul. É isso? Bem, não sei, assim, do ponto de vista social, talvez, pode sim ser uma questão que tem a ver com a influência, né? Como eu dizia anteriormente, quando nós olhamos para países como Tanzânia e África do Sul, nós vamos encontrar uma situação diferente da que se vive em Moçambique. É que nesses países nós encontramos línguas étnicas que são maioritárias, então o tratamento é totalmente diferenciado quando nós vamos comparar com países como Moçambique e Angola, em que essas línguas elas não chegam a ser maioritárias. Então, do ponto de vista social, acho que tem muito a ver com essa percepção, né? Também acho que nenhum estudante nosso fez alguma pergunta. Não sei se gostaria de fazer. Fale agora, por favor. É que às vezes a gente fica tão maravilhado com algumas coisas que é até difícil a gente perguntar naquele momento, né? Assim, são coisas tão diferentes, mas a Shirley fez uma pergunta. A Cirlei é do primeiro ano nosso de letras aqui, Maurício. Quero saber se ainda continua até hoje a língua nativa, não poder ser falado no meio social desse lugar que o professor Maurício acabou de dizer. Não. Atualmente, as línguas nativas elas já podem ser faladas em qualquer meio, né? Em qualquer meio. Não existe mais essa questão de as línguas nativas só são faladas no contexto familiar, a língua oficial, que é o português, só é falada no contexto escolar, nos contextos oficiais.
Não. Mas Mas é existem claro, brigas, né? Existem brigas entre famílias étnicas, que são brigas culturais, e aí, portanto, se você fala determinada língua, é bom não falar perto de determinado grupo que fala outra determinada língua? bem, por uma questão de convivência, por exemplo, se nós estamos num ambiente multifacetado, como escola, como igreja, é sempre oportuno que se fale a língua oficial, que é, por exemplo, se nós estamos três, quatro pessoas e não nos conhecemos, se eu conheço uma pessoa e estamos num grupo de 10 e eu falo com essa pessoa a nossa língua nativa, nós estamos aqui a partir para uma situação de isolamento, né? Então, se estamos num ambiente com 10 pessoas e todos falamos a língua Chuabo ou a língua Loma, eu acho que não existe nenhum problema. Mas se estamos num ambiente com várias pessoas, mas não sabemos de que origem são, então é mais acertado se falar a língua oficial, que é o português, para não partirmos para uma situação de isolamento, né? Tá bem. Mais alguma questão, pessoal? Acho que não. Bom, Maurício, então já avançamos bastante, né? Fizemos aí um bom tempo de conversa. Então, É, para finalizar, eu gostaria de novamente agradecer você. Para mim foi assim fantástico do ponto de vista didático. A gente nunca tinha conversado assim, né? Eu nunca tinha visto uma apresentação sua sobre com tantos detalhes a respeito da história, né? Então, primeiro eu te agradeço por isso, que eu achei que foi, de fato, extremamente esclarecedor, né? Trouxe luz para mim, para essa história toda linguística, para não entender, inclusive, a África como um bloco só, né? Porque muitas vezes a noção que a gente tem aqui, né? Ah, então a África não se olha nem como continente, muitas vezes, né? Se olha como um país, né? Então, por toda essa diversidade, e olhar para a diversidade é ir na contramão da homogeneização, né, e da padronização, e a padronização sempre leva em conta as coisas mais consideradas melhores ou de elite, né? Então, olhar para a diversidade e reconhecê-la no teu país e na tua formação linguística é uma oportunidade política para a gente também de rever as visões de mundo. Então, muito obrigado por se abrir ao diálogo, né, por mostrar aí tanto as potencialidades quanto as dificuldades do ensino das línguas e também da língua portuguesa no teu contexto, que certamente, como já disse, toda essa reflexão nos ajuda muito a olhar para o nosso contexto aqui. Muito obrigado. Jaque? Eu também gostaria muito de agradecer, primeiro agradecer ao Pedro pela oportunidade, né, assim, essas conexões que a gente tem feito são fantásticas, porque a gente tem aproveitado aquilo que a tecnologia se impôs nesse momento, para que a gente pudesse fazer as mediações, mas, ao mesmo tempo, ela tem trazido, assim, algumas situações que não seriam possíveis se nós estivéssemos no nosso cotidiano presencial e assoberbados com as nossas coisas. Então, nós não iríamos pensar, por exemplo, numa possibilidade dessa, né? Então, muito obrigada, Pedro, pela oportunidade. Maurício, muito obrigada pela oportunidade, pela aula, né? Assim, é uma aula, de fato, em que a gente compreende uma série de coisas que para a gente, é aquilo que o Pedro disse, o capítulo, digamos assim, da África, ele é muito pequeno e é muito rápido, enquanto a gente estuda na minúcia a história da Europa, outras histórias são passadas como se fosse assim, né? Rapidamente, e a gente não compreende muito bem, né? Eu gosto muito de um autor brasileiro que trabalha com essa questão, que é o Faraco, e ele vai dizer que a gente precisa trabalhar a partir de uma pedagogia da variação linguística. Então, não é olhar para a variação linguística como uma coisa excêntrica, assim, né? Uma coisa... olha lá, trabalhou a variação linguística, geralmente a gente tem estudos que mostram isso. A variação linguística, ela está no primeiro capítulo dos livros didáticos
do 6º ano, que é o primeiro ano depois ali da educação, né, do Fundamental 1, e no primeiro ano do médio, ou seja, pronto, já tratei disso, né, já tratei dessa excentricidade, agora vamos falar de língua portuguesa de fato, que é o que interessa, né? E o Faraco vai dizer para a gente assim, olha, trabalhar uma pedagogia da variação linguística é trabalhar com a percepção da convivência da variedade. E se eu consigo compreender a variedade linguística, eu consigo compreender as várias outras variedades, né? Porque a variedade linguística é aquela que eu falo para os alunos assim, se eu disser qualquer coisa, hoje existem leis, graças a Deus, né, que não nos permitem dizer várias coisas. Mas com relação à variedade linguística, não, né? Você tem lá no Facebook coisas do tipo, é assim, não é assado, ajude, compartilhe, né? Ou seja, ainda é vista como uma coisa positiva, dizer para o outro que o outro está errado, que o outro fala. E quando a gente quer descategorizar alguém, a gente quer desvalorizar alguém, a gente pega por aí, né? Ah, não sabe nem falar, não sabe escrever, não sabe isso, não sabe aquilo. Então, acho que assim, refletir sobre isso, e refletir sobre isso com estudantes do 1º, do 2º, do 3º ano que estão aqui, né, conosco, é fantástico, porque a gente consegue olhar para a potência que a língua tem. Tem uma poetisa brasileira que fala, ai palavras, que estranha potência a vossa, né? Então, ela pode ser veneno, mas ela também pode ser bálsamo. E aí é tentar olhar para isso, né? Então, eu te agradeço muito, Maurício, agradeço muito novamente ao Pedro, aos estudantes que estão aqui, e foi uma manhã fantástica, assim, de muito aprendizado. Muito obrigado. Eu também só tenho que agradecer, né, à professora Jaqueline pela participação e ao Pedro por ter feito esse convite. E dizer que estou sempre à disposição, Pedro. Quando nós discutimos questões como essas, é sempre uma oportunidade também para aprender mais e procurar sempre trazer à tona aquilo que nós percebemos sobre a nossa realidade e vê-la sobre outro prisma, né? Sobre outra perspectiva. E isso ajuda-nos a crescer como professores, ajuda-nos a crescer como também membros dessa mesma comunidade multilingüe. Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade e também a todos os participantes. Gostaria de finalizar agradecendo aos estudantes, então, também a professora Jaque pelas contribuições sempre fantásticas. O Vitor e a Cirlei agradeceram a você, Maurício, né, agradecer aí os participantes internacionais também, o Germano e o Innocent, né, que participaram aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. É isso, e aos estudantes aí de letras, Jaque também, Maurício também, se quiser, no dia 30 nós teremos uma live, 30, acho que o 29, eu preciso lembrar aqui certinho, mas uma live com o professor Marcos Banho, que é um sociolinguista bem lido aqui no Brasil, Maurício, não sei se você já conhece algum texto dele. Já conheço. Então, teremos uma live com ele, conseguimos, graças a este momento e a essa tecnologia, como a Jaque dizia, né, as negatividades todas, que não podemos negar, mas também há todas as coisas positivas, como essa live, como a próxima que virá. Então, se quiser e se puder estar presente, Maurício, você já está convidado, apesar de que vai ser à noite aqui, então aí vai ser tarde, né, mas fique à vontade, tá? Muito obrigado a todos vocês, tá? E é isso, a gente se encontra numa próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.